Então eu fico tentando entender, na verdade muita gente já tem a resposta, por que que as pessoas novas vêm para cá, tem coisas novas para trazer, podem ajudar a Juara a melhorar e a gente não pode nem se espreguiçar, porque você não toma muito espaço. Não pode. Respirar fundo não pode, que você tomou o ar do outro, não pode. Juara é difícil, pra gente nova é difícil, mas eu não vai ter como, isso aqui é minha terra, eu nasci aqui, né? Essas pessoas que acham que são donas da cidade, elas vieram de fora. Eu não, eu nasci aqui, eu sou juarense. Então pra me tirar daqui é meio complicado, não tem como não. Eu sou semente que nasceu mesmo aqui, não tem como não. Existe uma engrenagem muito, muito enferrujada, difícil de fazer movimentar, bem difícil. Precisamos de mais gente para jogar óleo, só que tem que ter vontade, A gente consegue, de jeito tem, só precisa de mais gente corajosa, mais gente. O Dr. Onilmar Koller, em uma entrevista exclusiva ao portal Juara na tarde desta segunda-feira, falou referente ao processo administrativo que a CISVA, o Conselho Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos, abriu contra a sua empresa. Ele traz as informações, o processo que alega que o doutor não tem autorização para poder estar realizando os trabalhos de cardiologista aqui no município de Juara, ao qual ele vinha exercendo. Ele traz então as informações e fala referente a esse processo administrativo que a CISVA, Conselho Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos, abriu contra a sua empresa. Eu vim para Juara, na verdade, me antecipei um pouco a vinda para Juara, para o cuidado de saúde dos meus pais. Eu já tinha conversado com algumas pessoas aqui, tinha organizado alguns projetos aqui para trabalhar em Juara. Primeiramente com a medicina intensiva, né? Todo mundo sabe que eu sou intensivista, especialista em pacientes graves, em UTI. E para trabalhar também com a cardiologia, que foi a segunda especialização que eu fiz. Mas o que falta? Qual que é o detalhe? A especialização é um dos caminhos que o médico pode escolher, dos 3 caminhos para se tornar especialista. E falta a prova de título. Minha prova de título é mês que vem. Ela só tem uma vez ao ano. Então o médico só pode tentar fazer essa prova uma vez ao ano. Então é isso que aconteceu, né? Eu fiz a especialização, foi entre 2017 e 2022, tá? Então medicina intensiva eu fiz bem antes. Eu tenho 13 anos de formado agora. E a cardiologia eu fiz todo o tempo de treinamento, igual os residentes fazem, só que eu fiz naquele modelo em que a gente faz o pagamento pelo estudo, né, que é numa rede privada. Então eu tinha o espaço para estudar e fazer o meu treinamento junto com a equipe dos residentes. Eu fiz o meu treinamento nos exames e tudo mais, tudo lá no Rio de Janeiro mesmo, onde eu fiz a minha faculdade de medicina. E quais são os caminhos? O caminho direto, de acesso direto, que você já sai com a RQE, não precisa fazer prova de sociedade nenhuma, é a residência médica. Inclusive, qualquer estudante de medicina que estiver me assistindo, que veja essa live em qualquer momento da vida, a minha sugestão é: faça residência se você tem condição de fazê-lo. Qual foi a minha decisão? Esperar um pouquinho mais, juntar um dinheirinho trabalhando e fazer a especialização um pouco adiante, porque a minha família sempre foi o motivador das minhas decisões, então eu tinha que ajudar a minha família. Não deu naquele momento para eu fazer direto a residência, porque ia precisar de muitas horas e a bolsa era R$2.000 por mês, não dava para mim naquele momento, para viver no Rio com aquele dinheiro. E umas questões de saúde aí também. Eu optei pela especialização, a carga horária é a mesma, né? O meu título, meu diploma da especialização tem a mesma carga horária. Depois eu teria, se fosse a outra opção, seria o médico que só tem tempo de experiência. Por exemplo, se você tiver 15 anos trabalhando com cardiologia num hospital especializado em cardiologia, por exemplo, durante 15 anos, você pode fazer a prova para ser cardiologista, entendeu? Então são esses 3 métodos. E ainda assim, o médico que fez a residência médica, se ele quiser ter o título da Sociedade de Cardiologia, ele também tem que fazer prova. Então é um assunto bastante complicado, né? Ele tem bastante meandros. Tem um médico muito conhecido aqui de Juara, que nasceu aqui na região, mora em São Paulo hoje em dia, sempre vem para cá, sempre atende amigos e parentes e enfim, faz bastante ação social, que também é a mesma coisa, não volta para Juara. Tem um concurso dele lá de cardiologista, igual eu tinha também meus empregos com cardiologia no Rio de Janeiro, porque aqui tem um mercado fechado nesse sentido. E isso aconteceu por quê?
Porque do mesmo jeito que vocês enxergam hoje as faculdades de medicina soltando no mercado muitos médicos com pouca experiência, pouca prática, pouco preparo, também houve um crescimento absurdo de programas de pós-graduação de toda a natureza, de baixa qualidade. Então, o que aconteceu? Precisou se exigir que o médico apresente um documento que qualifique ele. Então tá certo, o conselho tem que fazer isso mesmo. O que eu fiz quando eu cheguei no Mato Grosso? Eu tenho um processo que eu movo no Conselho do Rio de Janeiro para documentar, primeiramente, essa especialização que eu fiz, que é para deixar claro que eu gastei esse tempo fazendo especialização e que vários outros médicos já obtiveram o RQE através dessa decisão judicial. E quando cheguei no Mato Grosso, remeti essa documentação toda ano passado ao CRM aqui do Mato Grosso. Então, o setor jurídico do CRM do Mato Grosso já tem acesso a isso tudo e disse que está aguardando a decisão do que está correndo no CRM do Rio de Janeiro. Por óbvio, eu não peguei o RQE daqui com esse processo. Provavelmente vai ser através da prova, né? Eu vou fazer prova esse ano, no finalzinho desse ano. Mas as motivações, por exemplo, desse processo administrativo, nada tem a ver com o meu RQE. E eu também já fiz toda a defesa técnica dessas circunstâncias todas, já apresentei os relatos todos à promotoria, ao Ministério Público. Elas fazem parte de um imbróglio bem maior e de envolvimento de agentes públicos num movimento de influência de pessoas que acreditam que podem, por motivações da pessoa física, né? Então, motivações pessoais, movimentar um órgão público, que é o CISVA, né? Que é o consórcio, contra alguém, né? Então, vejam que curioso. Eu entrei em outubro de 2024, se eu não me engano, no consórcio, tranquilamente. Uma conversa, expliquei, olha, esse edital de vocês assim, assado, tem muita falha jurídica, foi muito mal feito, tem inúmeros médicos, inúmeros exames, várias coisas que são feitas e que já foram feitas aqui no consórcio, que se for pra gente levar desse jeito aqui ao pé da letra, vai ter muita gente que não só vai ter que ser descredenciado, como vai ter que devolver dinheiro, ou então vai ter profissional aqui, ou melhor, vai ter que ter explicações por parte da presidência, da secretaria executiva, de muita gente, vai ter que ter muita explicação, vai dar problema isso aqui. Enfim, falei das fragilidades e expliquei, né, os pontos todos. Como era uma seleção baseada na apresentação de documentos, a minha empresa tinha todos os documentos. E a minha empresa, como eu trabalho com terapia intensiva e cardiologia, eu tenho um responsável técnico cardiologista também, para assinar documentações, outras também de cardiologia, caso necessário. Eu não sei se eu entendi alguma coisa errado, mas sempre atendi aqui meus pacientes, sempre vieram pacientes para cá, nunca tive queixa que eu saiba, pelo menos, né, sobre nenhum atendimento, até que, curiosamente, numa confluência de fatos assim, mas foi tudo muito curioso, porque algumas coisas aconteceram muito próximas, né? Fatos muito curiosamente se aproximaram, e eu recebi do nada, né, junto de outros eventos que envolviam a secretaria do consórcio, essa notificação. E é alguém assim que não teria nenhum motivo para fazer essa notificação, né? Que é uma das secretarias que mais precisavam da cardiologia, que mais usavam a cardiologia. E assim, eu não tinha nenhum interesse, porque o preço da consulta é muito ruim. Eu fazia para ajudar mesmo, porque fechava uma manhã inteira, a ponto de que uma consulta do consórcio paga, precisa de 5 a 6 consultas do consórcio para pagar uma consulta particular. Então eu fazia uma manhã inteira do consórcio para ajudar, né? Fazia às vezes consultas gratuitas e tudo mais, até porque não valia a pena ter o consórcio, mas exceto os exames que tem uma tabela melhor. Mas não vejo outro motivo senão esses, e vou provar essas circunstâncias todas através das questões jurídicas. A respeito das motivações, eu também estou questionando. Então, se existem essas alegações a respeito desse, né, pretenso documento aí, né, que estão arrogando a meu respeito,
e que estão publicando um PAD, né? E também fora da ordem natural. Teria que ser primeiro a notificação, a minha defesa, o PAD e me avisar da retenção de recursos. Eles começaram a fazer retenção de recursos antes de qualquer coisa, para depois me notificar, para depois... Assim, tudo às avessas, entendeu? É tudo muito estranho. Eu levei mais de 20 dias para ter noção do que estava acontecendo e sendo totalmente ignorado. Uma falta de respeito sem tamanho. Sendo que depois eu recebi uma notificação por e-mail. Então eu podia ter sido notificado por e-mail no primeiro dia, né? E para vocês entenderem como que as coisas são, depende de qual o seu momento e amigo de quem você é. Antes, em 2024, eu entrei no consórcio, mas era só para inglês ver, porque não tinha paciente, não tinha exame, não tinha nada, era um movimento pífio. De repente me colocaram ali na direção do hospital, não sei, agora, né, coloca aí um parênteses bem grande. Aí o Onilmar foi colocado no hospital, de certo agora ele é da Patotinha. Aí encheu meu consultório de exame do consórcio. E queriam consulta pro consórcio. Um centilhão de coisas pro consórcio. Aí o Onilmar não tá se comportando muito bem. Ele não... Eu acho que ele falou uma coisa que a secretária do consórcio, né, não gostaria muito, não seria o melhor método. Né? Então, não é por aqui o caminho. Pronto, notificação. Então, assim, as coisas, elas me parecem muito... elas são óbvias demais. Chega a insultar o pouco de inteligência que a gente tem, que a gente vai sendo sugado por isso, né? Então, é mais ou menos isso. O processo administrativo é um movimento político contra uma empresa para atingir um cidadão, né, um civil, que está apenas por um ideal e por acreditar em Deus, que deve defender aí os seus irmãos que ele tá vendo aí serem vilipendiados por essa galera toda do poder aí. E agora, doutor, quais serão os próximos passos? O senhor vai recorrer? Vai estar buscando aí a documentação, apresentando para mostrar a eles? Quais serão agora os próximos passos? Na verdade, o primeiro passo foi apresentar as minhas alegações iniciais. A hora que eu vi a notificação, eu demorei um pouco para fazer a resposta, mas a minha notificação inicial foi questionando completamente a lisura do processo, o cabimento do edital, pedindo plena e imediata impugnação do edital, questionando também as motivações da notificação, denúncia imediata e representação ao Ministério Público contra o Conselho Intermunicipal de Saúde, pedi o imediato descredenciamento da minha empresa. Eu disse que vou seguir a defesa até o fim, mas não quero mais o credenciamento com o consórcio, porque não acredito na lisura desse credenciamento, e vou até o fim para tentar provar isso, e pedir também cópia pela lei de acesso à informação dos contratos de todas as empresas que prestam serviço aqui em Juara, com os respectivos profissionais que prestam os serviços que eu sei que prestam através de profissionais que não têm RQE nos respectivos exames. E aí eu quero saber se esses profissionais estão tendo valores retidos, se eles... pedir também esclarecimento sobre empresas que têm... por exemplo, uma empresa que tem aqui em Juara foi a última a ter para oferecer router, mapa, coisas dessa natureza com telemedicina, para fazer em quantidade maior. Foi a última a colocar em Juara. A Figueira já tinha, a Magmed já tinha, eu já tinha, mas essa empresa foi escolhida através de uma contratação emergencial. Emergencial? Em que circunstâncias? As outras empresas não foram consultadas para saber o menor preço? Se foram, onde está a publicação disso? Se não foram, por que não foram? E se já passou a fase emergencial, por que a publicação do edital para disputa pelo menor preço ainda não foi publicada? Então, eu fiz alguns questionamentos, mandei isso para o Ministério Público, representei agora, depois da notificação de que vai ter dinheiro retido, fiz a segunda notificação ao Ministério Público, novamente reiterando os primeiros pedidos,
pedindo a impugnação do edital mais uma vez, mantendo nossa decisão de descredenciar nossa empresa, porque a gente não acredita na lisura da decisão, e agora questionando como é que a minha empresa estava credenciada se até agora ela passou pela a comissão permanente de licitação. Todo mês a secretária executiva do consórcio emitia o lote de pagamento, recebia as notas e enviava as notas. As secretarias de saúde enviavam, assim, tava tudo no pacote, tava tudo sendo feito. Então, assim, ou a empresa está regular ou ela não está regular. Ou a empresa pode ou ela não pode ser contratada, ok? Então, a gente vai ter que ver onde é que está o erro do processo. Então, alguém tem que estar errado no meio desse processo e a gente vai descobrir, né? E o que eu posso dizer é tranquilizar todos os meus pacientes de que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento ao CRMMT, que inclusive das empresas que têm contratos dessa natureza sem explicação muito fácil, aí com o CISVA e outros contratos, é o tipo de empresa que me processa tentando parar o meu atendimento e o meu trabalho aqui em Juara, como se eu não pudesse atender meus pacientes na cardiologia. O que o CRM me proíbe é de fazer anúncios antes de ter o código, o número, como se fosse o número de série do RQE, né? De cardiologista, o doutor Onilmar cardiologista. As pessoas acabam criando esse hábito, esse vínculo e falando, né? Porque eu tenho a formação e tudo mais, eu não consigo negar qual é a minha formação, eu sou formado nisso mesmo. Mas eu ainda não posso dizer isso sem o título de especialista e o RQE, que é algo que eu estou buscando com todo afinco, com toda dedicação para oferecer. Assim como, por exemplo, essa semana o doutor Antônio me disse que tinha se preparado, Deus quiser ele vai conseguir, eu estou torcendo por ele, o título de especialista numa sub-área da psiquiatria. Então ele pediu um afastamento de alguns dias, vai fazer prova de título para sub-área em psiquiatria neuroinfantil, alguma coisa assim, mas de adolescência e infância, que é para melhorar a capacidade de atendimento da nossa região. É algo que o município tem a ganhar. Então eu fico tentando entender, na verdade muita gente já tem a resposta, por que as pessoas novas vêm para cá, tem coisas novas para trazer, podem ajudar a Juara a melhorar, e a gente não pode nem se espreguiçar, porque você não toma muito espaço. Não pode. Respirar fundo não pode, que você tomou o ar do outro, não pode. Juara é difícil, pra gente nova é difícil, mas eu não vai ter como, isso aqui é minha terra, eu nasci aqui, né? Essas pessoas que acham que são donas da cidade, elas vieram de fora. Eu não, eu nasci aqui, eu sou juarense. Então pra me tirar daqui é meio complicado, não tem como não. Eu sou semente que nasceu mesmo aqui, não tem como não. Muito bem, muito obrigado, Dr. Onilmar Coller, por ter recebido aqui o Portal Juara e esclarecido, né, essas situações aí, tanto referente ao seu pedido de demissão do Hospital Municipal, trazendo esclarecimento aí para algumas pessoas que ficaram com algumas dúvidas e também falando sobre o CISVA, né, sobre o processo administrativo. Doutor, muito obrigado e mais uma vez o Portal Juara reforça, nós estamos do lado da verdade, somos imparciais, estamos à disposição de ouvir ambos os lados e agradeço ao senhor por ter nos recebido. Valeu, muito obrigado. E é isso. Eu me sentia na obrigação de dar satisfação à população, me sinto na obrigação de dar satisfação a qualquer autoridade constituída, fico à disposição das autoridades ainda, espero ter contribuído com o meu trabalho, quero fazer ainda essa prestação de contas, né, de tudo que foi possível fazer e do que não foi, para a sociedade. Para algumas pessoas que têm um contato mais próximo, eu já consegui explicar um pouco do que foi feito, mas de qualquer maneira eu deixo aí meu mais sincero pedido de perdão por expectativas que eu não pude alimentar por completo, porque existe uma engrenagem muito, muito enferrujada, difícil de fazer movimentar, bem difícil. Precisamos de mais gente para jogar óleo, só que tem que ter vontade, A gente consegue, de jeito tem, só precisa de mais gente corajosa, mais gente.